Glória a Deus. Estou passando aqui nesta noite para estar deixando uma mensagem para o seu coração. Cada um que está inscrito aqui neste canal, que Deus continue abençoando a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe para que mais vidas venham a ser alcançadas, edificadas pela palavra de Deus. Salmo 121, vamos falar a segurança daquele que confia em Deus. Glória a Deus, uns salmos aqui de Davi, Salmo 125. Diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Fazer bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Glória a Deus. Aqui o salmista, em Salmo 125, nós sabemos que o salmista foi um homem que passou por um momento difícil aqui na face dessa terra, mas Davi, em todas as suas adversidades, em tudo aquilo que ele passou quando ele estava aqui na face dessa terra, se nós pararmos para estudar sobre a vida de Davi, ele passou confiadamente, confiando, com confiança no Senhor Deus de Israel. Quando eu me vejo um jovem entrando para um vale de batalha para enfrentar um homem por nome de Golias, que era muito mais grande do que Davi, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai enfrentar Golias, e a Bíblia diz que a sua confiança estava posta em Deus. Ele venceu a Golias, porque a sua confiança estava em Deus, ou seja, ele tinha posto a sua confiança no Senhor Deus de Israel, e a única forma de nós vencermos os gigantes que nós enfrentarmos aqui nesta vida, que nós enfrentarmos aqui nesta caminhada, que nós enfrentarmos aqui nesta jornada, a única forma é nós depositarmos, colocarmos, acreditarmos confiadamente em Deus, em Jesus de Nazaré. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Isto se chama confiança. Acreditar que mesmo passando por um momento difícil, confiar mesmo passando por momentos que nós talvez não imaginássemos que iríamos passar, mas acreditar, confiar que Jesus está no controle de todas as coisas. E aqui o salmista, em Salmo 125, aqui nesta noite, para a nossa breve meditação, ele vai dizer que como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta de todos aqueles que confiam, que temem nele, desde agora para todo sempre. Ou seja, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, como os montes estão edificados em volta de Jerusalém. Aí o salmista vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes que estão em volta de Jerusalém. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor, desde agora para todo sempre. Ou seja, em volta do seu povo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. O salmista ele usa uma expressão bastante importante, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. O monte Sião estão em volta de Jerusalém, estão estabelecidos e edificados em volta de Jerusalém. Ou seja, aí o salmista faz uma comparação: os que confiam no Senhor serão como esses montes que estão em volta de Jerusalém. Ou seja, eles não se abalam, porque estão em volta de Jerusalém. E assim os que estão em volta do Senhor, os que confiam no Senhor, os que lançam sobre o Senhor as suas ansiedades, ou seja, eles estão edificados
na rocha que é o Senhor. Eles não se abalam. Vem tempestade, você não vai se abalar. Vem vendavais, você não vai se abalar. Vem dificuldade, você não vai se abalar, porque a sua confiança está posta no Senhor. Aí ele diz no verso 2, como os montes estão em volta, ou como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para todo sempre. Ou seja, o Senhor está em volta daqueles que temem, o Senhor está em volta da sua vida, o Senhor está em volta da sua casa, o Senhor está em volta da sua família, o Senhor está em volta daquilo que você tem colocado, acreditado, confiado, que Ele vai entrar com providência, que Ele vai cuidar. O Senhor, Ele está em volta. O salmista vai dizer em Salmos 46, versos de número 5 a seguir, o Senhor está no meio dela, não será abalada. Ao romper da manhã, Deus o ajudará. Ou seja, Deus vai ajudar. Somente creia, somente confia, porque se você está em volta, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, se você está ao redor, em volta, se você está cada dia vez mais perto, aproximando do Senhor, cada dia vez mais você está acreditando, confiando, assim você será, como os montes estão em volta de Jerusalém, você será edificado, você não se abalará, porque Jesus, ele compara aqueles que ouçam essas palavras como um homem prudente, porque o homem insensato, o homem imprudente, ele edificou a sua casa sobre a areia da praia. Veio um vento e derrubou, e grande foi a sua ruína. Mas aquele que foi sensato, aquele que foi sábio, aquele que foi prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha significa a palavra. Jesus é a palavra. Ou seja, se você está edificado nesta palavra, você confia nesta palavra, você deposita a sua confiança em Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Você não vai ser abalado com as adversidades, com os vales, com as tempestades que vêm contra a sua vida, com as palavras de maldição que lançaram sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se a sua confiança está no Senhor, o Senhor vai entrar com providência em todas as áreas da sua vida. O Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai mudar a história da tua casa. Pessoas irão se converter por causa da sua confiança, por causa do teu propósito, por causa que você acredita, por causa que você crê. E no capítulo de número 11, verso de número 40, para nós terminar, Jesus disse para Marta e Maria, se credes, verás a glória de Deus. Se confiar que o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Se vocês estão em volta do Senhor, como os montes estão em volta de Jerusalém, vocês não serão abalados. Vocês estarão firmes, edificados sobre a rocha. E aconteça o que acontecer, Jesus, Ele vai velar para cumprir a sua palavra sobre a sua vida, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometeria Deus alguma coisa e não cumpriria? Ou falaria Deus que faria alguma coisa e não faria sobre a tua vida? Então Ele é fiel. Ele não tarda, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 9, o Senhor não retarda com a sua promessa. Ele é longânimo, ainda que muitos tenham por tardia. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 37, diz, espera somente um pouquinho de tempo. O escritor da carta aos Hebreus Sagrados cita uma profecia de Abacuque que espera somente um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Então confia que aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem em prol da tua vida, virá. A libertação da tua casa virá. A salvação da tua família virá. A providência que você necessita virá. A força que você precisa virá. Então confia naquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, porque virá no tempo certo, que Deus determinou
em prol da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o seu like, compartilhe, para que mais vidas venham a ser alcançadas por esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.